Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, Paulo Brax chega no Brasil e é o seguinte, já abriu negociações aí com o treinador. Há quem diga aí que o Vasco já tem um nome fechado. E ontem a gente teve uma reviravolta porque todo mundo esperava aí um treinador estrangeiro e olha, a situação parece que mudou. Vai chegar um brasileiro? Pois é, o Vasco abre negociações aí com o treinador. A gente vai falar muito aqui sobre o Levenciano. O Levenciano soltou o verbo aí. E o seguinte, você deve estar achando estranho. Ah, esse Laureano aí é um fake news. Bota capa apelativa e etc. Arrascaeta no Vasco da Gama. Ele é um fanfarrão. Calma que a gente vai explicar. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, o seguinte, Paulo Brax chegou, tem uma coletiva marcada pro dia 6. A tendência é que na segunda-feira o novo treinador seja anunciado e que participe aí da coletiva com o Paulo Brax na próxima terça-feira. Existem nomes aí sendo especulados, mas o Vasco oficialmente abriu negociação com um treinador. Vamos colocar aqui. Paulo Brax teve conversa com Maurício Barbieri no seu retorno, tá? Então, a negociação ainda não está sacramentada, mas o Paulo Brax abriu conversas aí com o Maurício Barbieri. Esta seria a primeira opção aí do Vasco da Gama, haja vista que o Vasco ainda não tem treinador. Maurício Barbieri, que é o seguinte, teve aí boa performance no Red Bull Bragantino, mas, na minha humilde opinião, está muito aquém daquilo que eles tinham prometido para o torcedor do Vasco, né? E eu até pergunto, será que tem muita diferença do Jorginho para o Barbieri? Eu não sei se existe essa diferença toda, certo? Mas o Vasco negocia aí com o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri chegando, sendo o treinador aí do Vasco da Gama, qual a sua opinião sobre isso? Situação de reforços aí, o Paulo Brax também vai vir a público para dar algumas explicações sobre isso, principalmente aí naqueles assuntos mais polêmicos no tocante aí de Pedro Raul, Terãs e também o goleiro Kehler, né? Negociações que envolveram muitas polêmicas, então a gente deve ter tudo isso aí esclarecido. Tendência que o Vasco da Gama monte um time aí, não aquilo que a gente imaginava, mas vai começar a chegar reforços aí para a temporada, certo? Até porque a situação da venda do Andrei está muito bem encaminhada. E é o seguinte, o Levin chutou o balde, rapaziada. Ele falou aí sobre a atual situação do Vasco da Gama, lamentou muito o fato sobre o Vasco da Gama estar aí voltando depois de 2 anos para a Série A, e ele falou sobre essa situação de contratações aí
que está muito lenta. E olha a bomba revelação que o Levin fez neste vídeo. Vamos colocar aqui para a galera poder ver. Vamos lá. Só um minutinho que a gente está colocando aqui. Vamos soltar aqui. Ô, Sandro, o sentimento é de total decepção, né? Pelo trabalho que a gente fez, por tudo aquilo que a gente construiu, por tudo aquilo que a gente estudou, por tudo aquilo que a gente se preparou, pela quantidade de pessoas novas que nunca tinham participado de uma gestão do Vasco que nós conseguimos trazer para participar dessa gestão, pela capacidade que a gente teria de contratar grandes jogadores. Eu, por exemplo, agora já posso falar. Eu vi aí outro dia alguém falando sobre a possível contratação do Arrascaeta para o Vasco. Eu, à época, tinha sentado com o empresário do Arrascaeta, uruguaio, no sentido de tentar trazê-lo para o Vasco. Seria a nossa primeira tentativa. Então, nós tínhamos interesse de fazer um Vasco gigante, grandioso. Oferecemos isso para o Campeiro na época, na transição. Tentei falar com o Salgado para acabar com aquela disputa e reconhecer a vitória nas eleições, porque todos eles sabem, pode vir com o argumento que for, todos eles sabem que o voto na urna entrou mais no dia 7 para mim. Então tá aí. Cada um, meu irmão, tem o Vasco que merece. O Vasco numa situação aí difícil, embora milionário, não consegue contratar ninguém. O Levin falou aí, sobre as negociações, sentimento de decepção, que por enquanto aquilo que foi prometido para o torcedor do Vasco não foi cumprido. Ainda é cedo, vamos aguardar aí a conclusão aí da janela, mas o Levinciano negociou com o Arrascaeta. Então a gente vê o nível, cara. O empresário do Arrascaeta chegou aí no escritório do Levin. Olha o tipo de negociação que a gente teria. O Levin fez essa live essa semana agora e explicou toda essa situação. Esse era o tipo de jogador que a gente iria ter, certo? E a gente vê toda a dificuldade desse pessoal aí. Para trazer o Wellington Rato, para trazer Bissoli, né? Não consegue finalizar negociações aí que na teoria estavam fáceis aí, como a situação do Pedro Raul, situação do Terãs, e assim a gente vai indo. Então, pessoal, é o seguinte, é um sentimento aí de muita frustração. A gente saber que tinha negociações em aberto aí com a Arrascaeta. A maioria dos torcedores do Vasco aí vai falar, é mentira, coisa e tal, né? É bravata. Bravata é aquela situação, né, meu irmão? Vamos ter a folha igual a do Flamengo, um time milionário. É a última vez que a gente entra em desvantagem contra o Flamengo e até agora só o urso. Acho que só o urso. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Valeu, meu amigo.